Olá, eu sou Marcelo Saad e vamos dando prosseguimento ao estudo do livro Entre a Terra e o Céu, falando agora sobre o capítulo Irmã Clara. O André Luiz nos narra que o ministro convidou-nos a visitar a irmã Clara, a quem pediria socorro em favor do esclarecimento de Odila. Indaguei por que motivo rogaria a ele o concurso de outra pessoa quando se dirigira com tanto êxito à mente de outros encarnados, por que não conseguiria doutrinar também Odila? André Luiz então estava com uma dúvida de por que o ministro precisava de um outro colega espiritual para fazer essa tarefa de tocar a mente da Odila. O ministro respondeu: nem sempre doutrinar é transformar. Efetivamente, tenho alguma força magnética desenvolvida capaz de operar sobre a mente de nossos companheiros em recuperação. No entanto, ainda não disponho de sentimento sublimado suscetível de garantir a renovação da alma. Isso mostra as diversas formas de contato de encarnados e desencarnados, onde esse contato pode ser apenas informativo, transformador, né, tocar várias instâncias da nossa existência e causar um efeito diferente. E isso se deve, a capacidade de fazer isso se deve a esta elevação espiritual, a esse grau de pureza a que o ministro se referiu. Continuando o ministro, sem dúvida, dentro de minhas limitações, estou habilitado a falar à inteligência, mas não me sinto à altura de redimir corações. Para decifrar os complicados labirintos do sofrimento moral, é imprescindível haver atingido mais elevados degraus na compreensão humana. Ele está dizendo que ele poderia, com qualquer encarnado, tentar interagir para trazer informações, para trazer dados e fatos, mas não para atingir as instâncias emocionais e as condutas que a outra pessoa vai tomar. Nosso orientador pediu desculpas a Clara pela nossa interferência no seu trabalho. E Clara respondeu: não se incomodem, estamos em um curso rápido acerca da importância da voz a serviço da palavra. Podem compartilhá-lo conosco. Dessa forma, André Luiz e o ministro se juntaram a esse grupo que estava discutindo este tema, a importância da voz e como ela pode afetar a nossa vida mental e emocional. A irmã Clara disse assim: a palavra, qualquer que seja, surge sempre dotada de energias específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A mente é o incessante gerador de força, através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Nós, através do nosso pensamento, já estamos mobilizando o fluido cósmico universal, já estamos alterando o teor magnético do ambiente onde nós estamos, e isso ganha mais força ainda através da palavra, quando o nosso pensamento se converte na voz. É só uma forma de direcionar o nosso pensamento, que é muito fugidio,
através de uma coisa que a gente conhece bem, que é a fala. Então, a fala reproduz, ainda com mais força, todos os poderes que o pensamento, a mentalização operam sobre o meio ambiente à nossa volta e os espíritos com quem nós estamos sintonizados. Irmã Clara continua. Por isso, em todos os momentos, a voz nos tonaliza a exteriorização, necessitando apuro de vida interior, já que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É pela palavra que os homens se aproximam e se ajustam, e pela voz o trabalho pode ser favorecido ou retardado. Ela se refere à vigilância que nós devemos ter com os conteúdos que a gente emite, porque uma vez emitido, está aí a palavra no mundo, ela já cumpriu o seu efeito. É como uma flecha que depois de disparada vai seguir o seu caminho e nós não podemos fazer nada depois que ela é disparada. Temos que fazer antes que ela seja disparada. Apontar direito e ver qual é o objetivo desse lançamento. Irmã Clara continua. Para que tenhamos a solução do problema, é indispensável jamais nos encolerizarmos. Sem dúvida, a cólera não aproveita a ninguém, não passa de perigoso curto-circuito de nossas forças mentais. A cólera é defeito na instalação de nosso mundo emotivo, arremessando raios destruidores ao redor de nossos passos. Quando nós estamos dominados pela ira, além de estarmos prejudicando a nós mesmos, nós estamos lançando esse desequilíbrio para o meio ambiente e para os espíritos que estão sintonizados com a nossa fala. Se a gente já pensar de uma forma colérica, isso já tem algum nível de ação. Falar tem então um nível maior ainda. Por isso é que, mesmo que a gente esteja com essa raiva por dentro, precisamos diminuir o prejuízo que ela faz para nós e para o ambiente, tentando não transformar isso em palavra. Em tais ocasiões, ela continua, se não encontramos junto de nós alguém com o material isolante da oração ou da paciência, o súbito desequilíbrio de nossas energias estabelece os mais altos prejuízos à nossa vida. Se a gente está gritando com uma pessoa que entra na mesma sintonia, o prejuízo é maior. Se nós estamos gritando com uma pessoa que consegue manter o seu próprio equilíbrio, que com fé e paciência consegue se defender de tudo aquilo que está sendo arremessado contra ela, isso pode amortecer um pouco os efeitos nocivos da raiva que nós estamos emitindo. Então, essa é a importância de nós não entrarmos na sintonia de alguém que está nos agredindo. Daí a importância do perdão, do equilíbrio, da vigilância constante. Os pensamentos desvairados, em se interiorizando, provocam a temporária cegueira de nossa mente, arrojando-a em sensações de remoto pretérito, nas quais, como que descemos quase sem perceber, a infelizes experiências da animalidade inferior. Esse desequilíbrio anestesia
por assim dizer, as nossas conquistas morais de seres humanos e nos fazem com que nós nos comportemos igual a animais, igual a feras. Se a gente interioriza esta raiva. Então, momentaneamente, a gente está sem aquelas habilidades conquistadas. Na medida em que nos asserenamos, nós vamos tendo de volta acesso a essas nossas conquistas morais, intelectuais, e aí podemos voltar a agir de uma forma civilizada. A cólera, segundo reconhecemos, não pode e nem deve comparecer em nossas observações relativas à voz. A criatura enfurecida é um dínamo em descontrole, cujo contato pode gerar as mais estranhas perturbações. Referindo de novo de que esse nosso pensamento irado não deve se manifestar em palavras, pelo prejuízo que causa ao meio ambiente onde nós estamos, à psicosfera, aos espíritos que estão ligados a esse desequilíbrio. Então, essa pessoa foi comparada a um dínamo, a um motor, né, em descontrole que gera uma perturbação das mais diversas. Analisemos a indignação como estado da alma, por vezes necessário. Naturalmente, é imprescindível fugir aos excessos. Alguém contrariar-se por causa de bagatelas e a todos os instantes significa banalizar os dons da vida, desperdiçando-os de modo inconsequente, sem proveito para si mesmo ou para os outros. Ela aqui está discutindo o caso de pessoas que, com vigor, com muita força, se opõem a situações que estão erradas no mundo, né? Então, nós podemos nos opor e trazer a nossa visão para as coisas erradas que acontecem à nossa volta. E isso tem até um caráter construtivo. Mas fazer isso por qualquer coisa e a todo instante acaba trazendo mais desequilíbrio do que proveito, né? Então, a gente não deve ficar resmungando. A reclamação, ela tem que trazer o que está errado e também o que deve ser feito de certo. A reclamação é uma coisa útil. Ficar resmungando é uma coisa inútil, porque o resmungo só traz a coisa negativa, não traz a opção positiva que vai anular aquilo que está errado. Imaginemos a indignação como subida de tensão na usina de nossos recursos orgânicos, criando efeitos especiais à eficiência de nossas tarefas. Nos casos de exceção, em que semelhante diferença de potencial ocorre em nossa vida íntima, não podemos esquecer o controle da inflexão vocal. Veja, a todo momento nós estamos tentando corrigir o mundo, estamos indignados com alguma coisa, na política, nas atitudes dos outros, no que está acontecendo no mundo. Então, nós devemos buscar o equilíbrio de ver se essa nossa indignação está voltada para encontrar uma solução ou ela está voltada apenas para ficar apontando o que existe de errado. E mesmo quando estamos indignados, isso não deve se repercutir numa fala desequilibrada, porque aí o proveito disso acaba sendo zero.
Assim como a administração da energia elétrica pede atenção para a voltagem, precisamos vigiar a nossa indignação, principalmente quando seja imperioso vertê-la através da palavra, carregando a nossa voz tão somente com a força suscetível de ser aproveitada por aqueles a quem endereçamos a carga de nossos sentimentos. É indispensável modular a expressão da frase como se regula a emissão elétrica. Esta regulagem faz parte da nossa vigilância. Nós vamos nos indignar com alguma coisa, nós, antes de emitirmos a palavra, vamos analisar como nós vamos trazer essa nossa indignação para o mundo, e aí sim a gente pode falar, e aí essa indignação vai ter uma consequência construtiva. Mais uma vez, reclamar não é resmungar. A reclamação é alguma coisa equilibrada que pode trazer um benefício. O resmungo não tem proveito nenhum, só traz desequilíbrio. Nossa vida pode ser comparada a grande curso educativo, em cujas classes inumeráveis damos e recebemos, ajudamos e somos ajudados. A serenidade, em todas as circunstâncias, será sempre a nossa melhor conselheira. Porém, em alguns momentos, a indignação é necessária para marcar a nossa repulsa contra os atos de rebelião ante as leis do Senhor. Então, a todo momento, na interação com as pessoas, nessa nossa escola evolutiva, nós vamos tentar ter o equilíbrio. E às vezes a nossa indignação precisa se transformar mesmo em palavra ou em ação para evitar males maiores que estejam acontecendo no mundo, tentando corrigir as coisas inadequadas. Por isso que Jesus nos aconselhou aos seus apóstolos e, consequentemente, a todos os seus seguidores. Sejam mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Então, a gente precisa manter o equilíbrio e estarmos no mundo de uma forma construtiva. Porém, precisamos estar atentos a qualquer perigo que se aproxime e estar prontos para rapidamente agir contra alguma coisa que seja destrutiva para nós ou para a sociedade. Essa elevada tensão de espírito, porém, nunca deve arrojar-se à violência e jamais deve perder a dignidade de que fomos investidos, recebendo da divina confiança a graça do conhecimento superior. Nós podemos, através da nossa indignação, protestar, nós podemos colocar a nossa indignação em palavras, em escrita, em atitudes, mas jamais a violência. Por mais errado que esteja alguma situação, nós não devemos recorrer à violência como justificativa para corrigir aquilo que está errado. Como Jesus acabou mudando o mundo sem recorrer à violência, apenas com as suas atitudes e as suas palavras. Basta, nesses casos, a nossa abstenção dos atos que intimamente reprovamos, porque a nossa atitude é uma corrente de indução magnética. Em torno de nós, quem simpatiza conosco geralmente faz aquilo que nos vê fazer. Na internet, principalmente, a gente vê muitas pessoas
criticando ações, atitudes e etc., né? Como um filme que seja ofensivo à sua religião ou algo que possa estar ferindo, e faz isso geralmente com muita violência. Ora, basta não assistirmos a esse filme. Basta que nós nos abstenhamos daquelas atitudes. Basta que a gente não faça parte desse tipo de coisa. Aí nós vamos estar induzindo pensamentos positivos e inspirando pessoas que pensam como nós a mudar e se juntar a nós também. Nosso exemplo é um fulcro de atração. Precisamos de muita cautela com as palavras nos momentos de tensão alta do nosso mundo emotivo, a fim de que a nossa voz não se desmande, em gritos selvagens ou em considerações cruéis que não passam de choques mortíferos que infligimos aos outros, semeando antipatia e revolta que nos prejudicarão a própria tarefa. Hoje em dia, com este anonimato que a internet oferece, nós vemos nas mídias sociais muita gente se expressando de uma forma abusiva, mesmo que a intenção seja boa, o modo violento como a pessoa se expressa traz uma consequência negativa. O próprio pensamento daquela pessoa já está desequilibrado, a sua palavra escrita nas mídias sociais acaba reforçando esse desequilíbrio. Então, nós, por mais errada que esteja a situação, não podemos trazer mais desequilíbrio ainda. Os órgãos vocais experimentam igualmente lutas e provações quando reclamam reajuste. Por intermédio da voz, praticamos vários delitos de tirania mental e, através dela, nos cabe reparar os débitos contraídos. Um tom de voz diferente, uma insinuação para alguma pessoa, já pode trazer alguma coisa negativa. Então, essa vigilância é necessária a todo momento, porque, pela lei de ação e reação, se nós estamos semeando o desequilíbrio, nós estamos nos desequilibrando também. Esse é o resgate e a reparação necessária que vai ser operada no futuro. As enfermidades da fala compelem-nos ao trabalho de recuperação do silêncio, de vez que, sofrendo a alheia observação, aprendemos pouco a pouco a governar os próprios impulsos, aperfeiçoando-os ao bem. Veja, nem todo problema clínico da fala é porque a pessoa precisa ficar em silêncio e precisa repensar aquilo que está emitindo. Mas pode ser um dos motivos de alguns problemas de fala. A pessoa reconquistar com dificuldade o seu direito de se expressar, para que então se expresse apenas com coisas interessantes e produtivas. Clara, então, depois de falar todas estas informações, convidou-nos, André Luiz e o ministro, a outra sala, e o ministro deu-lhe a conhecer o objetivo de nossa visita. Alguém na Terra precisava ouvi-la a fim de modificar-se. A interlocutora, Clara, perguntou quanto às particularidades do serviço que pretendíamos realizar. Então, depois dessa reunião, o ministro foi pedir o auxílio de Clara para a Odila. Quando Clara se inteirou de que a amargurada mulher devia renunciar ao companheiro
que permanecia na terra, vimos imensa compaixão se lhe estampar no rosto. Seus olhos enevoaram-se de lágrimas que não chegaram a cair. Cada um de nós tem uma história, tem um passado, e mesmo os espíritos mais equilibrados e exemplificadores para nós e para o mundo, eles também têm aquilo que pode tocá-los, aquilo que pode desequilibrá-los um pouquinho. Por isso, nós não somos, à medida que evoluímos, não nos transformamos em seres insensíveis, ainda temos as nossas feridas interiores. Então, André Luiz diz: compreendi que a nobre instrutora, aureolada de soberanos valores morais, trazia consigo profundas mágoas não manifestadas. Certamente buscávamos reconforto para um coração infeliz, num coração que talvez estivesse padecendo ainda mais. Porém, ela acolheu-nos o apelo e dispôs-se a seguir-nos. Os espíritos mais servidores e equilibrados não são insensíveis a certas coisas, mas eles conseguem fazer com que as suas feridas interiores não interfiram com o trabalho que eles têm pela frente. Então, com o altruísmo, eles esquecem um pouco o próprio sofrimento e vão ao encontro da ajuda que eles podem oferecer a uma outra criatura. Para finalizar, vamos lembrar o quanto o verbo é criador ou destruidor. A palavra pode então trazer equilíbrio ou desequilíbrio para o mundo. Nessa passagem da Bíblia, do Gênesis, nós temos que Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita, mostrando que Deus recorreu à palavra, à fala, e isto se manifestou numa transformação do universo que estava à sua frente. Também nós, em pequena escala, fazemos pequenas transformações no meio onde nós estamos. Não nessa natureza, mas lembrando que um dia nós vamos chegar a ter essa capacidade. Um dia em que nós pudermos regular a nossa expressão de fala. Nessa outra passagem de Mateus, Jesus está dizendo: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Jesus estava dizendo que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, porque isso procede do coração. Então nós podemos falhar, mesmo seguindo todos os mandamentos. Aqui especificamente Jesus estava falando de alimentos proibidos ou atitudes que estavam fora da lei religiosa. Jesus estava dizendo que pior do que não seguir a lei religiosa é você usar a fala para contaminar-se ou contaminar o ambiente. E a gente lembra também que essa expressão, a Avada Kedavra, significa em aramaico, eu destruo enquanto falo. E isso foi usado nos filmes do Harry Potter. Era a forma de lançar um feitiço para matar uma pessoa. Através dessa expressão, o bruxo poderia matar uma pessoa. Esse Avada Kedavra até se parece com o nosso abracadabra, né, que nós usamos em truques de magia, de mágicas de salão, né? E ele tem origem aí no aramaico, que lançava uma maldição mesmo através da fala. Teoricamente, poderia até matar uma pessoa. Isso fica ainda no campo da ficção, porque
As coisas que a gente opera no plano espiritual e nos níveis sensíveis da fala não são manifestados na hora, mas são manifestados depois, de formas sutis, na nossa vida interior e na vida interior das outras pessoas. Com isso, nós concluímos este capítulo e eu agradeço pela atenção de todos. Obrigado.